Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, estou aqui de novo para a gente continuar o nosso estudo sobre os nossos gêneros textuais, tá bom? Conhecer um pouco mais sobre as nossas habilidades, ok? Que a gente vai já ver quais são as da aula de hoje. E eu espero que vocês já estejam aí organizados no ponto, com todo o material de vocês. Fazer um lembretezinho aqui. Prestem muita atenção, tá bom? Foco, anotem o que vocês puderem, mas o principal é prestar atenção em tudo que eu vou falar para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos começar o nosso aprendizado de hoje? Bora! Então, queridos, como eu falei para vocês, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os gêneros textuais, tá bom? E hoje a gente vai conhecer um outro gênero. A gente já estudou bastante gêneros textuais, não foi? Já conhecemos notícia, já conhecemos o relato pessoal, a crônica, não foi isso? A reportagem, a resenha. Vocês estão lembrando, então, dessas aulas? Não esqueçam de depois dar um jeitinho de revisar esses assuntos, de procurar esses gêneros textuais para ler, tá? Exemplos desses gêneros. Não se esqueçam do que eu sempre falo para vocês, se aprende praticando, tá bom? Então, quanto mais vocês lerem esses textos, mais vocês irão aprender, tá bom? Então, vamos lá. O gênero textual que nós vamos estudar é o relato de viagem, tá bom? Esse é o gênero que nós vamos estudar. Mas o nosso foco hoje também é nessa habilidade aí que vocês estão vendo, tá bom? Habilidade 1, que propõe que vocês aprendam a localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrase, e os trechos que as comprovem, tá bom? E aí, vou logo chamar a atenção para cá. Lembra daquela aula que a gente entendeu o significado de implícito e explícito, lembra? Implícito é aquilo que está um pouco mais escondido, né? Que a gente tem que dar um jeitinho de perceber, de compreender, de encontrar, não é? No caso aqui do explícito, é algo que já está mesmo às claras. Vocês não vão sentir tanta dificuldade em responder questões que propunham trabalhar essa habilidade, porque é algo que já está ali no texto. Você só tem que voltar ao texto, reler, observar direitinho e procurar essas informações que são pedidas nas questões, tá bom? Então não vai ter tanta dificuldade, certo? E aí, como eu já expliquei um pouquinho sobre a questão da nossa habilidade, a gente vai ver mais nas questões lá na frente, no texto. Vamos focar agora um pouco no gênero, tá? No relato de viagem. Pelo nome, você já até imagina, né? Ao observar essa imagem que eu pus aí para vocês, você já até imagina do que trata esse gênero textual. O nome já diz, né? Relato de viagem. Vocês lembram da aula passada que a gente estudou o relato pessoal? Vocês lembram, não é? Então, é também um relato, o de viagem, tá? Só que agora tem essa diferença, né? Enquanto que o relato pessoal vai trazer experiências vividas pelo autor, né? Por quem escreve, e aí essas experiências necessariamente não estão relacionadas à viagem, pode ser mesmo ao dia a dia, ao cotidiano da pessoa, né? Algo que lhe aconteceu e que chamou a atenção, emocionou de alguma forma, não é? No caso do relato de viagem, não, o nome já está dizendo. É uma história que eu vou contar que aconteceu comigo durante uma viagem que eu fiz, tá bom? Então, olha aí como eu já estou simplificando para vocês. O que é o relato de viagem, né? É quando eu decido contar a alguém, né? Tanto por meio da fala quanto por meio da escrita, o que me aconteceu em uma viagem que eu fiz, tá bom? Então, já tenham isso em mente. E aí, por isso que eu coloquei o mapa aí para vocês, e aí com as bandeiras, né? Para que vocês remetessem já essa questão da viagem, né? De sair do seu lugar, de sair da sua casa, da sua cidade, para ir para um outro lugar. Pode ser perto, pode ser longe, independe, tá? Desde que se trate de uma viagem e que lá você tenha experiências, viva algumas experiências e decida contar isso para alguém. Quando você faz isso, você está fazendo um relato de viagem, tá? Quando você vai para as férias, por exemplo, e aí viajou nas férias e o professor pediu para você escrever como foi essas suas férias, né? Como foi essa viagem de férias que você fez. Quando você vai contar ou quando você vai escrever, você também está fazendo um relato de viagem, tá bom? E aqui está a definiçãozinha melhor, vamos lá. Um relato é uma narração de experiências vividas. Isso a gente já vem sabendo desde a aula passada, não é isso?
Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, de quem conta, de quem escreve aquela história, tá bom? No caso aí, o narrador. Nota que essa aula já remete muito à passada, tá bom? Vão fazendo as conexões aí com a nossa última aula. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero textual, analisando suas características. Vamos lá, preste atenção nisso porque isso vai te ajudar muito a identificar se o texto que você está lendo é um relato de viagem ou não. Primeira característica é essa aí, ó. A história é contada por uma pessoa real, tá bom? Assim como são reais os fatos relatados. Então a gente está diante de um texto verídico, né? Que tem ali verdades, então grava muito isso. Lembra que eu falei para vocês, o relato ele é uma narrativa, tá? A diferença dele para o romance ou para o conto, por exemplo, está exatamente nesse fato de ser uma história real, tá bom? Vivenciada por pessoas reais. Segunda característica, ó. O relato de viagem conta um ou mais episódios significativos, né? Então, quem vai escrever o relato, quem vai contar o relato, ele vai trazer ali episódios que, de alguma forma, tiveram significado ali para a sua vida naquele momento, ok? Descrevem-se os lugares e as situações vividas, é muito importante observar isso. O tipo descritivo está presente também nesse gênero textual, tá bom? Porque eu vou precisar descrever o local para onde eu fui, descrever as pessoas que eu conheci, como que era lá, tá bom? É também fornecida indicações precisas do tempo e do lugar. Isso é uma característica muito importante, porque normalmente relatos de viagem nos estimulam, né, nos chamam a atenção para que a gente também queira ir conhecer aquele lugar. Então, normalmente, pessoas que estão planejando fazer viagens, elas procuram ali, acham um tempinho para ler relatos de viagem, de pessoas que foram para aquele lugar. Porque quando a gente lê esses relatos, a gente começa a tomar conhecimento. Se você procurar na internet, tem gente que vive de fazer esse tipo de texto, né, contando como que foram as viagens, até para facilitar a vida de quem está planejando fazer aquela viagem, tá bom? Então, as indicações do tempo e do lugar são bem precisas no relato de viagem, a gente vai ver isso no texto. O autor do relato de viagem, ele expõe o seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Por isso, lá a definição, né, é sob o ponto de vista do narrador, de quem escreve o relato, tá? É a visão particular dele, tá? Das coisas, das experiências que ele vivenciou naquele determinado lugar. Parte do texto é descritiva e outra parte é narrativa. Olha o que eu já estava falando para vocês, né? O relato de viagem é um texto narrativo, mas não quer dizer que eu só vou encontrar ali a narração, tá? Em um relato de viagem eu posso encontrar até a exposição, quanto mais a descrição, né? Nota que eu falei para vocês da questão de ser preciso o lugar, né? O autor do relato de viagem, ele vai descrever o lugar, né? Vai mostrar tudo que ele puder naquele relato de viagem, tá bom? Para que o leitor consiga acompanhar o que ele vivenciou. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. Essa aqui é uma característica muito importante. Lembra que eu disse lá na definição, né? Que o relato de viagem é contado por uma pessoa real, tá? Então, quem vai contar a história é quem vivenciou a história. Então, o texto tem que ser escrito em primeira pessoa, certo? Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica. O tempo verbal, como é que os verbos se apresentam no relato de viagem? Geralmente, olha só, é o pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Mas a gente vai ver também que a gente encontra o tempo presente, tá? Inclusive é uma das questões aí que a gente vai trabalhar hoje. Fiquem muito atentos, tá? A escolha do tempo verbal, ela tem uma função, tá? Não é aleatório, não. A gente vai ver isso. E aí, gente, vocês já viram aí um pouquinho das características do gênero, o relato de viagem, tá? E a gente vai tentar aplicar aqui, a gente vai, na verdade, fazer isso, né? A nossa habilidade, que é a habilidade lá de identificar informações explícitas, não é? No texto. Então, é voltar mesmo ao texto, é reler o texto e procurar ali identificar coisas explícitas, as claras, que estão ali escritas facilmente de serem encontradas, tá bom? E aí requer um pouquinho de atenção para vocês, eu já chamo a atenção para uma coisa que eu estou sempre falando. Questões que se respondam por meio de textos, né, que a gente precisa de um texto, tem sempre um texto para responder aquelas questões. Você faz a primeira leitura do texto,
vai para as questões, lê as questões, e aí sempre que for possível volta ao texto, relê ele, porque assim é bem mais fácil encontrar essas informações explícitas, tá bom? A gente precisa ficar voltando ao texto. Não basta ler uma vez e achar que já é possível responder todas as questões, né? Você vai precisar voltar, tá bom? E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, porque é uma imagem que já dá aquele gostinho, né? Aquela vontade de viajar. Eu não sei vocês, mas é um gênero textual que eu gosto muito, porque toda vez que eu leio um relato de viagem, eu sinto vontade de viajar. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar e quando voltar, escrever, não é? Aí lembra de uma aula que foi o relato pessoal que eu falei também da questão do diário, né? Na época que a gente mantém o diário quando é adolescente ainda, a gente escreve essas experiências, tá bom? Relata essas experiências. E aí, gente, para nós aplicarmos melhor esse conhecimento sobre esse gênero textual e sobre essa habilidade, a gente vai ler o texto que está nesse livro aí. Se vocês tiverem, já pode abrir, tá bom? Da página 198 a 199. Um textinho curto, tá bom? Não é tão longo assim, mas aí é um gênero textual que vocês podem encontrar exemplos um pouco mais longos, né? Por exemplo, quem faz uma viagem muito longa e precisa relatar todas as experiências vividas, contar todos os lugares onde foi, onde visitou, escreve um pouquinho mais, não é? E se você não tiver o livro, não tem problema, eu trouxe aqui o texto, tá? Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Se tiver o livro, ótimo, se não tiver, não tem problema, vocês vão conseguir acompanhar. Vamos lá? O relato de viagem que a gente vai ler hoje é este aqui, A Grande China, tá bom? Nota que o título já te remete um pouco a essa questão de outro lugar, né, que a gente vai conhecer aqui por meio dessa leitura. A viagem por esta planície em direção ao sul leva 5 dias. A cabo da quinta jornada, chega-se a uma outra descida de 20 milhas de extensão, por onde é muito difícil de se andar e onde há também um grande número de ladrões. No final, embaixo, chega-se a uma outra planície, igualmente bela, chamada Cormosa. Para atravessá-la, são mais 2 jornadas em que se passa por uma linda ribeira, onde se encontram francolins, papagaios e outros pássaros diferentes dos nossos. Passado 2 dias, chega-se ao mar Oceano, em cuja orla fica situada a cidade portuária de Hormuz. É aí que chegam da Índia os navios com todas as especiarias e tecidos de ouro, elefantes e muitas outras mercadorias. Deste lugar, elas são levadas para o resto do mundo. Esta é uma terra de intenso comércio e também a capital da província. O rei chama-se Iacomat e sob seu poder há muitos castelos e cidades. O povo adora Maomé. Se algum mercador estrangeiro morrer por aqui, o soberano fica com todos os seus bens. Vão gravando aí, tá? Nesta região, a terra é insalubre e faz muito calor. Se não fosse o jardim com muita água, fora da cidade, as pessoas não conseguiriam sobreviver. Por vezes, durante o verão, sopra um vento vindo do lado do deserto, tão quente que se os homens não fugissem para onde há água, não suportariam o calor. Em novembro começa o tempo das cearas, colhidas em março, e assim se faz com todos os frutos. De março para frente não se encontra nenhuma coisa verde sobre a terra, a não ser a palmeira que dura até meados de maio, tudo isso por causa do calor. As pessoas do lugar não usam nossos alimentos, porque se comessem grãos e carne ficariam imediatamente doentes. Pelo contrário, são saudáveis porque comem peixes salgados e tâmaras, e outras coisas grossas com as quais se dão bem. Suas embarcações são mal feitas e muito perigosas. Em vez de grudadas com piche, são untadas com óleo de peixe, sem pregos, que não utilizam porque não têm ferro. Usam um fio feito a partir de castanha da Índia, forte como cerda e que se mete na água. Com ele, os barcos são costurados e não se estragam com a água salgada.
Essas embarcações têm uma vela, um mastro e um leme, mas não têm coberta. Quando estão carregadas, coloca-se uma manta de couro sobre a carga e é por cima dela que se põem os cavalos levados para a Índia. É um grande perigo navegar em tais navios. Quando morre alguém, o povo se põe todo de luto. As mulheres choram seus maridos durante 4 anos, pelo menos uma vez por dia, juntamente com alguns homens e parentes. Agora voltaremos para o norte, onde estão outras províncias, retornando por um caminho diferente até a cidade de Quirmã, sobre a qual já contei. É que para as regiões sobre as quais quero vos falar agora, não se pode ir a não ser partindo dali, onde o rei Iacomate é igualmente soberano. Ao regressar de Cormosa para Quirmã, passa-se de novo pela bela planície cheia de alimentos, pássaros e frutos e muitos banhos quentes. O pão de grão é amargo para quem não está acostumado por causa da água do mar. Deixemos agora esta região e vamos para o norte, já direi como. Então tá aqui, eu trouxe uma parte, um trecho, não dá para trazer todo para a nossa aula, mas eu trouxe alguns trechos desse relato de viagem escrito, contado, na verdade, pelo Marco Polo, tá? E aí aqui do ladinho, nessa página, eu trouxe um glossário, o significado de algumas palavras que estavam destacadas no texto, e aí provavelmente palavras que vocês também não conheçam, e a gente começa aqui a ver o significado delas, Cormosa era a região próxima ao Estreito de Hormuz, tá bom? Localizada aí no Estreito do Golfo Pérsico, entre o Omã e o Irã, tá bom? Ribeira talvez seja uma palavra que a gente mais conheça, Ribeirinha, que a gente usa isso, Ribeira aí é um pequeno rio, ou terreno que fica às margens desse rio, tá bom? De um rio. Francoles eram aves, Aves parecidas com a perdiz. O mar-oceano é um termo usado em referência às águas do Oceano Índico, tá bom? Do Pacífico e dos outros mares aí compreendidos, tá bom? No trecho, o autor se refere ao Mar da Arábia, que é uma parte do Oceano Índico. Hormuz, na época, era o porto mais importante de acesso à Índia. Província aí é a subdivisão de um país ou de um império, tá bom? E insalubre é aquilo que não é bom para a saúde, E aí ele se refere lá ao local. Aquele local era insalubre, não era um local muito bom para se viver, tá bom? E aí do lado tem uma imagem, tá bom? Representando aí essa viagem do Marco Polo, Que ele fez. E tem do lado ali também uma página de abertura do livro dele, em que ele relata essa experiência de viagem que ele fez, tá bom? E lá embaixo eu trouxe um pouquinho ali, uma mini biografiazinha que você encontra no seu livro também, sobre o Marco Polo, Que nasceu aí em Veneza em 1254, E morreu em 1324. E aí fala um pouco sobre a cidade dele, que era na Itália, tá bom? Importante centro de comércio europeu com o Oriente à época. Ainda muito jovem, ele viajou com o pai e o tio rumo à China, país desconhecido na Europa, em busca de produtos raros, estabelecendo uma rota de comércio entre a Europa medieval e o Império Chinês. As mercadorias eram principalmente pedras preciosas, seda, perfumes, especiarias. De volta a Veneza, segundo consta, ele ditou o relato de sua viagem a um escritor chamado Rustichello de Pisa, tá bom? Então tá aí só umas informações a mais sobre o autor. Vocês já talvez até conheçam um pouquinho lá das aulas de história, não é esse assunto? Mas o nosso foco aqui é no gênero relato de viagem, tá bom? E na nossa habilidade de identificar ali informações, encontrar informações explícitas. Aquelas informações que já estão no texto, eu só tenho que localizar elas, tá bom? Então eu volto ao texto e localizo algumas informações. Vocês puderam ver aqui, eu vou voltar um pouquinho, que é um relato de viagem por conta daquelas características que a gente identificou, O relato de viagem é uma história que o autor conta sobre uma viagem que fez, sobre as experiências que viveu, sobre o que ele viu e sentiu por lá, tá bom? E a gente percebe isso ao ler esse texto porque é o Marco Polo relatando a experiência dessa viagem que ele fez à China, tá bom? E aí ele vai contar
tudo que ele vivenciou, que ele viu, ele começa a contar aí até os costumes, né, os hábitos das pessoas que viviam lá, né, até a questão da alimentação. Nota aí que ele compara, né, ele diz que lá eles comiam coisas diferentes do que o Marco Polo comia, né, do que o povo do Marco Polo comia. E ele mostra isso bem, gente, quando ele fala também que até os pássaros eram diferentes dos deles, não é? Então ele vai mostrando tudo isso. Ele fala sobre a questão da região, né, da terra ser insalubre, fazia muito calor, né? Ele sai viajando por vários lugares ali da China e ele vai relatando tudo isso, vai contando tudo isso. Vocês viram lá no trechinho que eu trouxe sobre o Marco Polo, né? Quando ele voltou da viagem, ele relatou, aí no caso, oralmente, né? Ele contou essa experiência vivenciada durante a viagem a um escritor que acabou escrevendo o relato de viagem dele, tá bom? Então, o relato de viagem é esse texto, tá? É o texto em que eu conto ou escrevo a experiência que eu tive ao viajar para determinado lugar, tá bom? Grave muito isso. Diferente do relato pessoal, né? No relato pessoal, necessariamente eu não preciso estar em uma viagem, eu posso estar na minha casa e posso contar uma experiência que eu vivi naquele dia, tá bom? Ou em outro dia que eu acabo me recordando, tá? Então, cuidado. Os dois são relatos, tá bom? Só que um relata uma experiência vivida em qualquer lugar, né, na sua casa, e o outro relata uma experiência vivida em uma viagem que se fez, tá bom? Lembrando mais uma vez que o relato é um gênero narrativo, tá bom? Narrativo porque conta uma história, só que diferente do conto, da novela, do romance, que também são gêneros narrativos, os relatos, eles falam de histórias verdadeiras, tá? Coisas que realmente foram vivenciadas por pessoas reais. No conto, no romance, na novela são histórias fictícias, né? Imaginadas, criadas, frutos da imaginação, tá bom? Não esqueçam isso. Nota também que o texto aí é escrito, é narrado, né, em primeira pessoa. Se é o Marco Polo que está contando a experiência dele, então ele se inclui ali na história, é um narrador personagem, como a gente já viu nas aulas passadas também, tá bom? E aí, pessoal, vamos aplicar um pouquinho a nossa habilidade? Vamos ver aqui se vocês compreenderam o que é essa habilidade de... Deixa eu só voltar aqui nela para vocês, para a gente relembrar, tá? O que é essa habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Localizar informações explícitas, olha só, localizar informações explícitas. Pode ser literalmente do jeito que está lá no texto, você pegar e copiar no seu caderninho, ou por meio de paráfrase, né? Você usa suas próprias palavras para dizer o que está lá no texto, tá bom? E os trechos que as comprovem, tá bom? Então é isso. É bem fácil, não tem dificuldade nenhuma. Essa aula de hoje é só a gente reconhecer, identificar, conhecer o gênero relato de viagem e aprender a localizar essas informações no próprio texto. O professor normalmente quando coloca um texto para vocês responderem, né, ele faz questões, elabora questões em que você tem que procurar a resposta lá no texto. E aí tem muita gente que acaba deixando passar despercebida essas informações apenas por preguiça, né, de voltar e reler o texto. No caso de vocês isso não vai acontecer porque eu já estou falando há um tempo, né, que vocês só têm que voltar ao texto, que reler quantas vezes forem necessários para que vocês tenham certeza de que encontraram a resposta correta para determinada questão, tá bom? E aí a primeira questão é esta aqui. Com base no estudo do relato de viagem de Marco Polo, esse que a gente acabou de ler, né, esse relato de viagem do Marco Polo, leia estas afirmações e assinale as verdadeiras. Nessa questão aqui, gente, eu só quero que vocês mostrem aqui que realmente entenderam o que é um relato de viagem, tá bom? Que compreenderam direitinho o que é um relato de viagem. E aí, se vocês prestaram atenção nas características e no que eu acabei de falar sobre o relato de viagem, não vão ter dificuldade para acertar, tá bom? A primeira afirmação é essa aqui, preste atenção. Quem faz um relato de viagem precisa dar, desculpa, aí é dar, tá bom? No lugar do S, coloca um Rzinho. Precisa dar uma opinião sobre o que considera certo ou errado no que se observa? Então, vou melhorar aqui. Digamos que eu vou escrever um relato de viagem, sobre uma viagem que eu fiz, tá bom? E aí, nessa viagem, eu vi alguns costumes daquele povo que não me agradam, que eu não concordo. Vocês acham que eu, ao escrever o relato de viagem, eu tenho que expressar ali minha opinião?
tenho? Quem faz o relato de viagem precisa dar sua opinião sobre o que considera certo ou errado no que observa? É como se eu dissesse assim, eu posso julgar o costume daquele povo que eu acabei de conhecer e dizer, olha, você não pode fazer isso porque isso é errado. Vocês acham que é correto fazer isso? Que o narrador, quem escreve o relato de viagem, pode fazer isso, deve fazer isso em um relato? Não, né, gente? Na verdade, não necessariamente só no relato de viagem, na vida também. A gente não tem que emitir essa opinião, julgar, né, os costumes dos outros, tá? Muito menos quando a gente não conhece, tá? Quando a gente não entende o costume daquele povo. Então, a gente não precisa emitir ali nossa opinião, dizer se é certo ou se é errado o que aquele povo faz, tá bom? Então, isso aqui não é verdade, tá? No relato de viagem, quem escreve o relato de viagem não precisa fazer isso, tá bom? Não deve, melhor dizendo, fazer isso, julgar os costumes de determinado povo que acabou de conhecer, tá bom? O autor do relato olha só, o autor do relato não precisa se preocupar em mencionar a exatidão dos caminhos percorridos ou o tempo de viagem, pois essas informações não são úteis para ninguém. E aí, de acordo com o que eu acabei de explicar com vocês, com as características, com o que a gente viu no relato de viagem do Marco Polo, o autor não precisa, gente, dizer a precisão desses locais, né, dizer onde foi que ele encontrou determinado. Digamos que você vai falar sobre um restaurante que você visitou e que achou muito bom, que a comida é excelente. Você precisa ali, ou melhor, como a questão diz, né? Não precisa dizer com exatidão onde é que fica aquele restaurante. No caso do relato de viagem, isso não é verdade, né? Na verdade, o autor precisa dizer com exatidão onde é que fica cada lugar, né? Cada coisa que ele vivenciou, cada caminho percorrido. Por que isso é importante? Lembra no início da aula que eu falei para vocês que muitas pessoas, quando estão planejando uma viagem, elas vão na internet e procuram ler relatos de viagem de outras pessoas que foram para aquele lugar? Porque quando elas leem esses relatos de viagem, elas descobrem coisas que serão muito úteis para quando fizerem a viagem. Por exemplo, saber se determinada rua deve ser ida ou não, deve ser visitada ou não. Né? Se te aconteceu, por exemplo, um assalto em determinado lugar, quando você lê o relato, a pessoa vai contar lá e aí você já vai evitar. Então, essas informações são muito úteis, tá bom? Se um dia vocês planejarem aí uma viagem para algum outro lugar, quando estiverem planejando, e aí a gente tem que fazer uma pesquisa bem grande, né, e ir atrás de muitas informações, não é assim do nada que a gente decide ir para um outro país, para uma outra cidade, sem conhecer, sem nunca ter ido, né? Então é muito importante ler esse tipo de texto, esse gênero textual, porque eles nos auxiliam, tá bom? Nessa decisão que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo assusta um pouco, não é? Então essas duas afirmações aqui, elas não condizem com o que a gente acabou de ver sobre o relato de viagem, tá bom? E essa outra? Um relato de viagem apresenta observações e informações e pode incluir impressões pessoais. Isso é verdade? Sim, não é? Não foi o que a gente acabou de ver? Que o relato de viagem ele vai trazer ali as observações daquela pessoa que viajou para aquele lugar, né? Vai trazer informações, tudo que ele descobriu sobre aquele lugar que é interessante, que é válido contar, ele vai contar, tá bom? E também as impressões pessoais, o que ele achou, né? Como foi que ele se sentiu, o que ele vivenciou ali, que impressões ficou, que marcas ficou daquele lugar na pessoa. Então, tudo isso aqui é possível perceber em um relato de viagem, tá bom? Então, essa aqui é uma afirmação verdadeira sobre o relato de viagem, ok? E essa outra, pessoal? As indicações de tempo e espaço do relato permitem que o leitor acompanhe o percurso e possa fazê-lo se o desejar? E aí? O que vocês acham? As indicações do tempo e do lugar ali, de forma precisa, quando o autor do texto, do relato, traz essa precisão no tempo e no espaço ali presente no relato de viagem. Isso aí faz com que o leitor, quem está lendo o relato, quem está planejando fazer aquela mesma viagem, acompanhe o percurso e possa fazê-lo se um dia desejar. Foi o que eu disse para vocês, não foi? Isso é muito importante observar. Então, por isso que é importante precisar ali o local, tá? Trazer todas as informações possíveis. Porque quem um dia ler e desejar, vai conseguir, tá bom? E aí, gente, o nosso tempinho acabou aqui.
mas aí a gente continua, melhor dizendo, na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau! Oi, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e eu estou aqui muito feliz em entrar na sua casa e saber que você está aí do outro lado, me escutando, me assistindo e participando dessa aula que é maravilhosa, né? Quem aí gosta de matemática? De verdade, levanta a mão. Estou vendo aí várias mãos levantadas, né? Tem umas mãozinhas que ficaram meio tímidas, mas eu tenho certeza que todo mundo, no fundo, gosta. E ela é muito fácil, muito simples. E na aula de hoje nós vamos ver também, mais uma vez, um conteúdo, gente, muito fácil. Tenho certeza que vocês já estudaram. A gente vai fazer aqui um remakezinho, uma revisão, mas vocês vão gostar com certeza. Então, vamos para a nossa aula? Vamos lá. Então, como você já está vendo aqui na nossa tela, a aula de hoje vai falar de quê? Perímetro do retângulo. Perímetro do retângulo, mas não só o perímetro em si, tá? Nós vamos falar aí de uma propriedade muito particular, no caso do retângulo, também como no caso do quadrado, né? Porque, na verdade, o quadrado é um retângulo, né? Porque aí a gente vai entender as características do retângulo e a gente vai entender por que o quadrado também é um retângulo. E nós já falamos um pouquinho sobre isso lá no passado, quando a gente falou aí de perímetro do quadrado. A gente também viu aí uma propriedadezinha bem legal, mas hoje a gente vai fixar a nossa atenção aqui no retângulo, ok? Mas antes de começarmos, deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês conseguem olhar para uma figura e identificar que essa figura é de fato um retângulo? Vamos pensar, o que seria um retângulo? Geralmente, quando a gente pensa em retângulo, a gente pensa, sei lá, no quadro da nossa sala de aula, né? Olha a sua TV aí. A sua TV, será que é um retângulo? Interessante, né? Pelo menos a face aí, o monitor onde você está vendo essa imagem aqui, parece ser um retângulo. Então, vamos pegar aqui um retângulo, olha só. Essa figura aqui, do jeito que ela está aí, pode ser que seja um retângulo, mas está faltando alguma coisinha para a gente ter certeza que, de fato, ela se trata de um retângulo. O que falta? Isso aqui, olha só. Exatamente. Essas marcaçõezinhas aí no canto dessa nossa figura é que deixa bem claro e bem óbvio que, de fato, é um retângulo. Então, a primeira característica aí que a gente tem que observar nessa figura, primeiro é que ela é um quadrilátero, tem 4 lados aí, ok? E o segundo que a gente tem que observar são os ângulos internos desse quadrilátero. Todos os ângulos do retângulo, todos os ângulos internos do retângulo têm que ter medida igual a 90 graus, tá bom? Se não for 90 graus, então ele não é um retângulo. Pode ser um outro paralelogramo, pode ser um losango, ou pode ser até aí um quadrilátero sem forma definida, tá bom? Mas se tiver os 4 ângulos de 90 graus, já é um retângulo. É por isso que o quadrado também se encaixa nessa definição, ok? Bem, outra característica muito peculiar aí do retângulo é essa daqui, olha só. Aquele cantinho ali é um vértice, a gente vai chamar ele de vértice A. Todos os cantinhos, como a gente já viu nas aulas anteriores, são chamados de vértices. E a gente, para identificar um vértice, a gente usa sempre letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, esse cantinho aqui pode ser o vértice B, esse aqui embaixo pode ser o vértice C e aquele lá do outro lado pode ser o vértice D. Professor, eu sempre vejo aí a letra A, B, C, D. Pode usar outra letra? Qualquer letra que você quiser do nosso alfabeto, tá? Por uma questão aí de organização internacionalmente falando, a gente usa letras em ordem alfabética e sempre um vértice para o outro, tá? Não é muito comum, por exemplo, a gente dizer que esse é o vértice A e esse aqui que está na diagonal ser o vértice B, por exemplo. Pode fazer isso? Pode, o desenho é seu, tanto faz. Mas por uma questão aí de organização, a gente costuma fazer sempre seguindo aí uma mesma ordem, combinado? Então esses são os vértices. Bem,
Marcados os vértices, a gente vai ter, olha só, aparecendo aí em vermelhinho para vocês. Essa linha vermelha é um lado do nosso retângulo e esse lado a gente vai chamar de lado AB com uma barrinha em cima. Lembra aí da aula de polígonos? Significa o quê? Um segmento de reta que começa lá no vértice A e termina aqui no vértice B, ok? Nós temos outro lado aqui, olha aí, ficando amarelinho na sua tela. Esse lado vai ser chamado de lado BC e aí você já sabe por que se escreve desse jeito. O lado de baixo também, que começa no C e vai até lá o D, é o lado CD. CD nem existe mais, né, gente? CD hoje é só pendrive, né, Nemias? Ninguém nem usa mais CD, né? Mas aqui é o nome do lado, tá? Não é o CDzinho lá de música, de vídeo, não. E aquele último lado lá, que começa no D e vai até o A, ou vice-versa, começa no A e termina no D, é o lado AD. E também pode ser o lado DA, não tem problema. Mas, mais uma vez eu digo, por uma questão aí de organização e de padronização, a gente coloca em ordem alfabética. Mas bem, isso aqui você já sabe, mas o que eu quero chamar a atenção? Uma característica muito peculiar do retângulo, assim como dos paralelogramos em geral, o quadrado, o próprio paralelogramo, o retângulo e o losango, que são chamados, todos aí estão na classe dos paralelogramos, eles têm uma característica muito interessante. Os lados paralelos, daí o nome paralelogramo, eles têm medidas iguais. Olha aqui, eu coloquei aqui da mesma cor para ficar mais evidente para nós. O lado AB, que está lá em cima, ele tem a mesma medida que o lado CD aqui de baixo. Olha só, olha na sua tela, vê como é verdade. E não tem como ser diferente. Tem como até provar isso aí, né? Mas como os lados são paralelos, todos são paralelos, então isso aí fica bem claro. E, pelo mesmo motivo, esse lado aqui, BC, que está desse lado, ele tem a mesma medida que o lado AD, que está lá do outro lado. Então, lados opostos dentro de um paralelogramo, no caso dentro de um retângulo, ele tem as mesmas medidas. Então, olha só, quando você vê uma figura que satisfaz essas condições, ok, tem ângulos de 90 graus, é um quadrilátero, lados opostos têm a mesma medida, então a gente está falando aí de um retângulo. Tá bom? Entendido? Vamos passar para frente? Bem, outra coisa, olha só, que a gente vai falar muito aqui durante a nossa aula, é o perímetro. Você lembra aí o que é o perímetro? Bem, perímetro a gente já falou aqui várias vezes durante esse ano, várias vezes outros professores já comentaram aí nos anos anteriores, e perímetro nada mais é do que o quê? A soma de todos os lados de uma figura. É o contorno aí das figuras planas, né? Tanto os polígonos como as figuras planas de um modo geral, é a medida do contorno, tá? E o perímetro do retângulo também não é diferente. Como é que a gente faz? A gente pega lá, ó, o lado de cima, que é o lado AB, e soma com o lado que está aqui do lado, que é o lado, olha só, aparecendo na sua tela, o lado BC, e a gente soma de novo com quem? Com esse outro lado aqui, que é o lado CD, e soma, por último, com o outro lado aí, que é o lado AD, ok? Fazendo essa soma aí, a gente tem a medida do perímetro. Medida do perímetro. Combinado? Lembrou o que é um perímetro? Lembrou como é que se calcula? Muito simples, né? Então vamos ver aí, olha só. Vamos ver um exemplo aí. Exemplo 1. Muito simples. Calcular o perímetro dos retângulos abaixo. Aparece aí primeiro o retângulo, vamos ver. Olha que fácil. Muito simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 20 segundinhos para vocês e aí eu volto já já só para você fazer essa continha aqui rapidão, pode ser? Bota a musiquinha aí, 20 segundos. Vamos voltando e diz aí para mim, conseguiu fazer? Professor, não consegui. Sabe por quê? Porque esse retângulo aí está errado, só tem duas medidas. O senhor acabou de dizer que para calcular o perímetro tem que somar todos os lados, aí complicou, aí só tem a medida de dois lados. Calma, calma, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Então vamos colocar ali o perímetro e vocês fizeram como? Colocaram 8 mais 5, não foi?
Foi, mas está faltando o restante. Eu não sei, por exemplo, aqui não diz a medida do de baixo e também não diz a medida lá do outro lado. Como é que a gente vai fazer agora? Bem, nós acabamos de ver que dentro de um retângulo, os lados opostos aí têm medidas iguais, não foi? Esqueceu, né? Tudo bem. Então, esse lado de baixo também mede 8 e aquele lado de lá também mede 5. Então, basta a gente acrescentar aí na nossa continha. Agora sim, a gente tem aí o perímetro, 8 mais 5 mais 8 mais 5. Bora fazer essa soma? Bem, utilizando aí umas propriedades da adição para facilitar a nossa vida, eu posso somar 5 mais 5, não posso? É muito mais fácil. 5 mais 5 é 10. E eu posso também somar 8 mais 8, que é quanto? 16. Aí a gente tem 10 mais 16, que fica muito mais fácil, que dá quanto? Olha aí, saltitando na nossa tela, 26. Você acertou? Não, tem problema não. Vou colocar aqui outro e dessa vez você não vai errar. Olha aí, tem aí um retângulo de novo e eu vou dar mais 20 segundinhos aí para dessa vez eu não quero ver ninguém errando, combinado? Coloca o tempinho aí, vamos lá. Muito bem, vamos voltando. E aí, dessa vez deu certo? Ufa, como diz o meu filho, foi por pouco, né? Então, vamos lá, perímetro na tela, para a gente fazer o perímetro moleza, moleza. E eu coloquei aqui, eu fui bonzinho demais, coloquei só números naturais pequenininho, porque a ideia aqui não é confundir a cabeça de vocês, tá? A ideia é fazer com que todo mundo se sinta aí um vencedor. E vamos somar, 3 mais 2. Porém, tem os outros dois lados, né? E a gente acabou de ver que os outros dois lados também vão medir 3 e 2. Então, 3 mais 2 de novo. Como é que vai ficar esse perímetro? Vamos usar de novo a propriedadezinha associativa. 3 mais 2 é 5, 3 mais 2 é 5. Aí fica 5 mais 5, e aí é moleza, né? 5 mais 5, óbvio, 10. E aí estão os dois perímetros na sua tela para você ver que é muito simples, tá? Vamos para frente, vamos ver o que temos mais aqui para hoje. Bem, agora vamos ver uma situaçãozinha, vamos ver um probleminha para eu chegar aí num ponto muito interessante, que é o objetivo mais, vamos dizer assim, o principal objetivo dessa aula de hoje. Olha aí, Marisa comprou um terreno retangular com dimensões indicadas na imagem abaixo. Vamos ver a imagem? Tá aí a imagem. A pergunta é, muito simples, de novo, qual o perímetro desse terreno? E aí, você quer um tempinho para fazer? É só o perímetro do terreno da Marisa, tá? Mais 20 segundos e eu volto já. E vamos voltando, estava olhando aqui, essa questão é muito fácil, não é? Então vamos lá, vamos calcular aqui o perímetro do terreno aí da nossa colega Marisa. Como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, vamos colocar 15 mais 5, que são as medidas que estão expostas aí no nosso desenho, e vamos colocar de novo 15 mais 5, que são as medidas aí dos lados do terreno que não estão expostos, mas a gente sabe que vale essa quantidade. E aí a gente vai usar de novo a mesma ideia aí, né, de associatividade, e a gente vai somar 15 mais 5, 20, 15 mais 5, 20. Então o perímetro total é quanto? 40. Muito fácil. Mas era só isso que a gente tinha para essa questão? Tá muito fácil, professor. Então olha só, presta atenção aí em mais um detalhe da mesma questão. Diz assim, mas Marisa resolveu dobrar as medidas do seu terreno. Presta atenção, Marisa resolveu dobrar as medidas do seu terreno. Como assim? Esse lado aqui que mede 5 vai dobrar de tamanho, vai ficar 10. Esse lado que mede 15 vai dobrar de tamanho e vai ficar 30. E aí, será que vai acontecer com o perímetro aí do terreno da Marisa? Então observa essa imagem. Coloca na tela para mim, Tati, por favor. Olha essa imagem aí do terreno da Marisa.
Vamos fazer o que a questão diz? Vamos dobrar a medida aí do terreno, olha só. Pronto, dobramos. O terreno dela agora vai ficar com esse formato aí, você está vendo? Aumentou ali no comprimento, outra medida do mesmo tamanho, aumentou aqui na largura, uma medida do mesmo tamanho, e agora a gente tem essa figurona aí, esse terrenão. Estou lembrando aqui lá do terrenozinho que o senhor Raimundo teve que cercar. Vocês lembram dessa aula? Parece, não parece? Coitado do seu Raimundo, né? Teve que trabalhar muito mais aí. Então, vamos fechar aqui, ó. O terreno dobrou as suas medidas. E vamos ver como é que ficaram aqui agora esse lado de cima e essa lateral. Fica assim, olha só. Pronto. O lado de cima vai ficar medindo 30 e essa lateral mede 10. Você concorda? Beleza. Bem, vamos calcular agora o novo perímetro para ver o que aconteceu? Vamos lá. O novo perímetro agora vai ficar assim. 30 mais 10, mais 30 mais 10. Concorda? Beleza. Mais uma vez, só somamos aí todos os lados do retângulo. Fazendo esse cálculo, de novo, olha, 30 mais 10 é 40, 30 mais 10 é 40, 40 mais 40, claro, 80. Beleza, agora observa o seguinte, o que foi que aconteceu com o perímetro do novo terreno em relação ao perímetro do que era o terreno anterior? Você já percebeu o que foi que aconteceu? Vamos ver na tela, olha só. Vou colocar aqui para vocês, para a gente fazer aí uma comparação entre o antes e o depois. Olha aí, nós temos ali na primeira imagem o terreno da Marisa, antes, terreno normal, como ela comprou lá e a gente estava calculando aí o seu perímetro. E aqui do lado de cá, do lado direito aí da sua tela, o novo terreno da Marisa. Vocês estão vendo o que foi que aconteceu com os lados aí? Eu quero que fique bem claro na sua cabeça, por isso que eu estou repetindo. O que foi que aconteceu com a medida dos lados do perímetro? Aliás, dos lados do retângulo. Muito bem, dobraram de tamanho. Os lados dobraram. Agora vamos colocar na tela aqui o perímetro dos retângulos. O perímetro daquele lá foi 40, você lembra que a gente calculou? E o perímetro desse aqui? 80, muito bem. E aí, o que foi que aconteceu com os perímetros depois que a gente dobrou a medida dos lados aí do retângulo? Diz para mim. Exatamente, olha como vocês estão atentos, viu? Parabéns, olha, a medida do perímetro também dobrou. Muito legal. E aí eu lembro lá quando a gente estudou o quadrado, o perímetro do quadrado, eu falei essa mesma história para vocês. Quando a medida do lado do quadrado dobra, o perímetro também dobrava. Quando triplica, o perímetro também triplicava. Não era assim? Vocês lembram dessa aula? Se não, procura lá no canal no YouTube que tem a aula bacaninha lá, tem o título Perímetro do Quadrado. E aí você dá uma revisadazinha. Também tem lá no YouTube, no canal da Prefeitura, que você também vai encontrar. Então, é isso. Vamos logo colocar aqui de uma vez. Olha o Sonic entrando aí. Olha o que é que ele está trazendo para nós. Se dobrarmos as medidas dos lados do retângulo, vamos falar de novo? Se dobrarmos as medidas dos lados do retângulo, a medida do perímetro também dobrará. Olha que legal e que fácil, não é? De novo, se nós dobrarmos aí a medida dos lados, também dobra a medida do perímetro. Então, para que serve isso, professor? É uma conta a mais? Não. Dependendo do problema que a gente está discutindo, dependendo da situação que está em questão, você não precisa fazer conta, porque geralmente o que a gente poderia fazer? Se for uma situação como essa, se dobrarmos o tamanho aí do perímetro, dos lados daquele retângulo, qual o perímetro do novo retângulo? Aí você teria que multiplicar ali o 15 por 2, multiplicar o 5 por 2, descobrir o novo retângulo, aí sim você calcularia aí a medida do novo perímetro, não era assim? Aí ia dar um trabalheira danada. Sabendo dessa propriedade, então não tem como a gente errar. Combinado? Muito simples. Beleza. Se vocês acharam fácil, então vamos ver aí um exemplo. O exemplo diz o seguinte, olha. Jorge é corredor amador e treina numa pista retangular de 40 por 20. Olha isso, presta atenção no detalhe. Ele treina
numa pista retangular de 40 por 20. Pedro também é corredor, mas treina numa pista retangular com o dobro das medidas do terreno da pista de Jorge. Olha a palavrinha mágica dobro, com o dobro das medidas da de Jorge. Quantos metros cada um percorre em uma volta nas suas pistas? Então vamos lá, vamos fazer a tradução aqui que parece grande, mas é fácil. O Jorge treina numa pista retangular, tá? Que mede 40 de comprimento e 20 de largura, ou tanto faz, pode ser o inverso. E o Pedro, o colega lá do Jorge, também treina, só que a pista dele tem o dobro das medidas. E aí a pergunta é, quantos metros cada um deles percorre na sua respectiva pista para dar uma volta completa? Tá legal? Bem, aqui eu vou dar um tempinho aí para vocês maior. Vão fazendo aí que já já eu volto, tá? Tempo aí para vocês. E aí, você já conseguiu? Já terminou? Sim? Não? Vamos fazer logo aqui, tá? Para você ver como é fácil. Olha só, primeiro passo, vamos calcular aí o perímetro da pista do Jorge. Porque assim, na questão não está dizendo calcule o perímetro tal, não está dizendo. Como diz aí a Débora nas aulas de português, a informação está implícita, é assim, não estou lembrado, ela já foi embora. Implícita, o que quer dizer implícita? Está ali no meio do texto, não está dizendo, não aparece o nome perímetro, mas na sua leitura, na sua percepção, você está vendo que a informação está implícita, ok? Então, como Pedro, no caso, vai dar uma volta ao redor da sua pista, o Jorge e o Pedro, então a informação que ele está pedindo aí realmente é do cálculo do perímetro, tá? Então, não precisa nem de um desenho, a gente já sabe que é um retângulo, 40 por 20, então o perímetro aí do Jorge, né, para ele dar uma volta na pista, é 40 mais 20, mais 40 mais 20, porque é um retângulo, combinado? E fazendo essa continha aí, 40 mais 20 é 60 e 60 mais 60, 120 metros. Então, o Jorge, ele percorre aí 120 metros ao dar uma volta na sua pista. E o Pedro? Gente, o Pedro, olha só, tá dizendo aí que o terreno dele, a pista dele, tem o dobro da medida dos lados aí da pista do Jorge. Bem, no geral, o que é que a gente faria? Pegaria cada lado lá do Jorge, o 40 multiplica por 2, o 20 multiplica por 2 e depois calcula o novo perímetro, não é assim? Pode ser assim? Pode, tudo bem, não tem problema. Mas tem uma maneira mais fácil. Lembra do que o Sonic mostrou ainda agora para nós? Que se dobrarmos as medidas dos lados, o perímetro também dobrará de tamanho? Então é muito mais fácil a gente fazer assim, olha só. A gente pega lá o perímetro do Jorge e multiplica por 2, muito mais prático, muito mais rápido, que dá quanto?
240 e aí estão os dois perímetros. Foi ou não foi mais fácil? Mas por que que a gente fez isso? Porque a gente já sabe da propriedade, professor. Vamos relembrar o que diz a propriedade? Se dobrarmos as medidas dos lados de um retângulo, a medida do perímetro também ficará dobrada. E aí, gostou dessa propriedade? Professor, é muito fácil, muito simples, é ou não é? É, e é só isso, tá, gente? Bem, antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa propriedade, quando a gente dobra a medida do lado do retângulo, o perímetro também dobra de tamanho, serve para volta. Como assim para volta? Se a gente dividir a medida dos lados aí, se a gente dividir por 2, ou seja, se a gente pegar a metade do lado de um retângulo, então o perímetro do novo retângulo formado aí pela metade dos lados também vai valer a metade. Isso parece muito óbvio, não parece? Então, mais uma coisinha. Se reduzirmos a medida dos lados do retângulo pela metade, a medida do seu perímetro também ficará reduzida pela metade. Essa é uma dica bacaninha, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Foi tudo muito simples. Caprichem no exercício. Daqui a pouquinho o professor de vocês vai estar mandando aí um exercício ou pelo WhatsApp ou pelo Mob Educa-me, e aí você responde, tira a foto bacaninha, manda para nós. Ficou com dúvida? Entre em contato. Olha, qualquer hora aí no horário das nossas aulas a gente está disponível para vocês. Manda a mensagem, faz a perguntinha, tá? Se você estiver assistindo aqui pelo canal do YouTube, deixa aí nos comentários aí a sua dúvida, que com certeza a gente vem resolver, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau! E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de ciências. Nas duas aulas passadas, a gente aprendeu muito sobre a água. Nas duas próximas aulas também aprenderemos um pouco mais. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o ciclo da água. Como eu falei na aula passada, é muito difícil que a água daqui da Terra acabe. E já já eu vou explicar qual seria a única possibilidade que a gente conhece hoje da água da Terra acabar, tá? Mas, só voltando aqui ao assunto, a aula de hoje será sobre o ciclo da água, então a gente vai ver como que a água se renova, ok? E a próxima aula a gente vai responder questões, a gente vai praticar e verificar se realmente aprendeu o conteúdo. Eu espero que sim. Certo, pessoal? Então vamos começar. E como de costume, eu começo sempre falando sobre a habilidade, ou seja, aquilo que a gente tem que aprender. A gente tem que reconhecer a importância do ciclo da água a partir dos conhecimentos adquiridos sobre as mudanças de estado físico da água. Então a gente vai ver que esse ciclo da água, ou seja, como a água se renova, ela tem muito a ver com essas mudanças de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, do gasoso diretamente para o sólido e vice-versa, certo, pessoal? Então a gente vai ver essa importância, ok? Começando aqui, eu tirei esse trecho aqui do livro. Esse trecho aqui está na página 181 do nosso livro, ok? Então vamos lá acompanhar a leitura comigo. Abre aspas. A água líquida está distribuída em lagos, riachos, solos, organismos vivos e principalmente nos oceanos. No estado sólido, ela aparece nas geleiras polares e no topo das montanhas mais altas. Na atmosfera, a água é encontrada no estado gasoso e no estado líquido. Fecha aspas. Pessoal, o que a gente pode retirar desse trecho aqui? Principalmente o que a gente viu na aula passada, nas duas aulas passadas, que a gente falou sobre a distribuição das águas. Ele falou aqui que a distribuição está entre lagos, riachos, que essa parte aqui é de mais ou menos 2%, um pouquinho mais de 2%. E aí no final ele fala, principalmente nos oceanos. E a gente viu na aula passada que a água que está nos oceanos, ela é responsável por mais de 97% de toda a água da nossa hidrosfera, ok?
Aí ele continua. No estado sólido, ela aparece nas geleiras polares e no topo das montanhas mais altas. Pessoal, essa informação aqui é muito importante, ó. No topo das montanhas mais altas. Por que ela é importante? O maior rio do mundo em vazão de água, em fluxo de água, é o rio Amazonas. E onde seria a nascente dele? A nascente dele fica localizada na Cordilheira dos Andes, que é o que seria uma cordilheira? Seria um conjunto de montanhas, ok? Cordilheira, conjunto de montanhas. Onde é que ela está localizada? Na parte ocidental da América do Sul, ok? Lá, então, só voltando aqui, o rio Amazonas, ele está localizado, ou a nascente dele está localizada lá na Cordilheira dos Andes, mais especificamente no Peru, ok? E por que esse rio é tão importante? Porque, como dito anteriormente, ele é o rio com a maior vazão do mundo. Eu até anotei aqui, a vazão dele é de... Deixa só eu achar aqui. É de nada mais, nada menos do que 209 mil metros cúbicos por segundo. Lembra lá que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ok? Então isso aqui significa que são nada mais, nada menos do que 209 milhões de litros de água por segundo. Então ele é de longe o maior rio em fluxo do mundo. Professor, e o maior rio do mundo em extensão, qual que é? Lembra lá do Rio Nilo que vocês estudaram em História, que foi um rio bastante importante lá para as civilizações egípcias? Ele é o rio de maior extensão do mundo, ele tem pouco mais de 6 quilômetros, mas o rio Amazonas, ele não fica, pouco mais de 6.000 quilômetros, mas o rio Amazonas não fica atrás não, hein? Ele é pouco menos de 100 quilômetros menor em extensão do que o Rio Nilo, tá? Então, essa parte aqui, essa água que está localizada no topo das montanhas mais altas, ela é muito importante também para as nascentes dos rios. A gente viu lá na aula que eu comentei sobre os lençóis freáticos, que os lençóis freáticos eles são muito importantes, pois muitos deles formam rios, ou seja, a nascente dos rios é formada nos lençóis freáticos. No caso do rio Amazonas, a nascente dele é na Cordilheira dos Andes, tá? Então, por isso que essa informação de que no topo das montanhas mais altas existe água é muito importante, tá bom? Continuando aqui, na atmosfera, a água é encontrada no estado gasoso e no estado líquido. Pessoal, aí vocês vão ver a importância que a atmosfera tem para o ciclo da água, tá? E por que a nossa água dificilmente vai acabar, ok? Só continuando aqui. Também tirei outro trecho do nosso livro, da página 182, acompanhe comigo, abre aspas. Toda essa água não permanece sempre no mesmo lugar. Ela participa de um processo conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico. A água se evapora dos oceanos e forma as nuvens. Ela também se evapora de lagos, rios, riachos, solos e organismos vivos. A evaporação de água presente em um ser vivo é denominada transpiração. Ela é notável nas plantas. De cada 100 litros de água que uma planta absorve do solo, 97 litros são perdidos para a atmosfera devido à transpiração. Aí no final do trecho ele fala: a água passa para a atmosfera por meio da evaporação e da transpiração e retorna por meio da precipitação. Fecha aspas. Pessoal, vamos comentar isso aqui com calma, tá? Vamos lá. Vamos comentar esse trecho com calma. A primeira informação bastante importante que ele dá é falar que a água nem sempre permanece no mesmo lugar. Já a gente vai ver a importância dos chamados rios flutuantes, ok? Guarde esse nome. Continuando, ela fala o seguinte, o trecho. A água se evapora dos oceanos. Professor, o que é evaporação mesmo? É quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, de forma natural. A temperatura ambiente, no caso, né? Ela também se evapora de lagos, rios, riachos, solos e organismos vivos. Pessoal, a próxima informação é muito importante, então foca em mim. Vamos lá. A evaporação de água presente em um ser vivo é denominada transpiração, tá? Por exemplo, quando você está suado, a água está evaporando do seu corpo. Como é o nome disso? Transpiração. E o mais importante,
Vocês lembram que na aula passada eu falei que mais de 60% da água que a gente consome no Brasil é para a agricultura, é para a irrigação? Vocês lembram disso? Por que a água é tão importante? Porque, primeiro, que as plantas precisam de água, certo? Mas aquela água ela não é perdida. Vocês lembram que eu falei isso? E aqui no trecho ele fala isso. De cada 100 litros de água que uma planta absorve do solo, 97 são perdidos para a atmosfera devido à transpiração. Ok? Então, a agricultura ela retém sim muita água que a gente consome aqui no Brasil. Mas ela também perde para a atmosfera. Ok? E o mais importante desse trecho, que eu até coloquei aí em negrito, a água, leia comigo, em voz alta. Estou vindo aqui, hein? A água passa para a atmosfera por meio da evaporação e da transpiração e retorna por meio da precipitação. Professor, o que seria precipitação? Chuva, tá? A nível de questões, essa palavra precipitação é muito mais comum do que chuva, ok? Então, você vai encontrar essa palavra precipitação em questões muito mais do que a palavra chuva, ok? Espero que tenham entendido esse trecho. Agora vamos continuar. Aliás, só um pequeno detalhe aqui, que ia passando lotado. Na página 182 ainda do nosso livro, tem esse trecho aqui que é extremamente importante. E como eu falei aqui no trecho, é por isso que a agricultura necessita de tanta água, ok? Só para você ter uma ideia, o único pé de repolho de 1 kg absorveu aproximadamente 200 litros de água desde seu nascimento até amadurecer e ser colhido, certo? Então, um único repolho de 1 kg é capaz de consumir 200 litros de água, ok? Então, por isso que a agricultura, ela consome tanta água, ok? Agora vamos continuar aqui. Na página 183 do nosso livro, tem esse ciclo. Pessoal, acompanhe esse ciclo bem devagarzinho comigo, certo? Vamos lá. Presta atenção. Inicialmente, você tem o oceano, ok? Então, o que acontece com a água do oceano? Ela evapora, ocorre uma evaporação nas águas do oceano. Essa água vai para onde, pessoal? Ela vai para a atmosfera. E o que acontece com ela? É formada grandes nuvens de chuva, ok? E ocorre a precipitação sobre os oceanos. Boa parte dessa água que evapora dos oceanos, ela fica por lá mesmo, ok? E ocorre a chuva nos oceanos. Só que parte dela vem para o continente. E já a gente vai ver que é a partir daí que formam os chamados rios voadores, ok? Então, essa água evapora dos oceanos, precipita sobre os oceanos uma grande parte, e outra parte vai para o continente, ok? Acompanhe comigo. A parte ele fala assim, o vapor de água transportado dos oceanos para os continentes. E o que acontece quando esse vapor de água vai para o continente? Precipita também. Vai formar grandes nuvens de chuva e vai chover também sobre os continentes. Parte dessa água vai para os rios, lagos, e outra parte dela vai para os chamados lençóis freáticos, que a gente já falou bastante nas aulas passadas, certo? E o que acontece quando essa água vai para os rios, lagos, florestas até, principalmente floresta amazônica, já a gente vai ver isso. Ela evapora também, ok? Então você tem um rio ali, essa água vai evaporar e o que vai acontecer? Vai chover também, ok? Então esse seria o ciclo da água, ok? Agora, o que o ciclo da água tem a ver com o clima? Você pode perceber que quando eu falei sobre o ciclo da água, eu falei muito sobre precipitação, muito sobre chuva. E você sabe que que quando a gente determina o clima de uma região, a gente também leva em consideração os níveis de precipitação, ok? Então você pode ver aqui no trecho que eu coloquei, o clima de uma determinada região é caracterizado principalmente pela temperatura e pelos níveis de precipitação. Existem outras características, mas a gente não vai comentar agora, eu vou deixar isso com o professor de geografia, ok? Agora vamos lá para os chamados rios voadores, cujos quais eu já comentei
4 vezes aqui na aula, agora eu vou explicar o que seriam esses rios voadores. Vamos lá. Inicialmente, você tem a água do oceano que evapora e vai para o continente, certo? Isso daí a gente acabou de ver. Depois, o que acontece? Acontece uma chuva muito forte sobre a floresta amazônica, sobre a Amazônia. O que vai acontecer? Pessoal, vocês lembram que lá no trecho do livro, ele fala que aproximadamente a cada 100 litros de água que a planta recolhe do solo, 97 são perdidos para a atmosfera através da... É isso aí, através da transpiração. Então, essa água, ela vai para a atmosfera através da transpiração, ok? E o que acontece com a atmosfera? Ela fica úmida. E quando determinada região está muito úmida, o que acontece ali? Chuva. Pessoal, muita chuva, certo? Só que por causa dos fluxos de ar, das correntes de ar, essas nuvens de chuva, elas nem sempre ficam sobre a floresta amazônica. Elas são levadas para outras regiões do continente. No caso desse exemplo aqui que eu dei, da floresta amazônica, porque ela é a maior floresta do mundo. Ok? Deu para entender mais ou menos o que seriam esses rios voadores? Porque existe uma grande quantidade de chuva formada em determinado local. Por conta dos fluxos de ar, ela é transportada para outro local, certo? Então, de certa forma, a gente chama isso de rios voadores, ok? Outra importância que a água tem para a gente, principalmente, pessoal, principalmente aqui no Brasil, foca em mim, tá? Foca em mim que isso pode ser questão de prova Brasil e principalmente de Enem, tá? Eu sei que está longe, mas guarda essa informação. Aqui no Brasil, pessoal, olha essa informação aqui. 60,8% de toda a energia produzida aqui no Brasil teve uma origem hídrica, certo? Ou seja, foi formada em hidrelétricas, ok? Essa fonte aqui é de 2019, tá? Então, ano passado, 60,8% de toda a energia daqui do Brasil foi produzida em hidrelétricas, ok? Guarde essa informação, tá? Isso pode ser cobrado em questões quando podem falar assim, aqui no Brasil, qual seria, o que mais produz energia? Basicamente isso. Aí você vai marcar a alternativa que fala que essa energia tem uma origem hídrica ou em hidrelétricas, certo? Mas, pessoal, como que funciona uma hidrelétrica? Acompanhem comigo. Primeiro, a barragem tem por objetivo conter o fluxo e permitir a formação do reservatório. Acompanhem comigo nessa imagem. A barragem tem por objetivo conter o fluxo e permitir a formação do reservatório. Após isso, os sistemas de captação e adução de água são formados por túneis, como você pode ver aí, ó, esse duto. Canais ou condutos metálicos, que têm a função de levar água até a casa de força. É nessa instalação que estão as turbinas, tá? Que convertem energia cinética, ou seja, pessoal, tudo que se move gera energia cinética, tá? No caso da água, você pode ver que a água está se movendo, então isso daí gera uma grande quantidade de energia cinética. Então, você tem essa transformação de energia cinética para energia elétrica por meio dos geradores, tá? Então, nada mais, nada menos do que isso. Você tem, por causa da energia cinética do movimento das águas, você transforma a energia cinética em energia elétrica, tá? Também tem energia potencial aqui, mas eu não vou comentar sobre isso agora, não. E, por último, existe o que eles chamam aqui de vertedouro, em que a sua função é permitir a saída de água sempre que a quantidade for maior que a necessária para o armazenamento ou geração de energia, tá? Para não transbordar a barragem, certo? Então, é desse jeito aqui que funciona uma usina hidrelétrica. Pessoal, essa imagem aqui é do rio Xingu. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Só observem essa imagem aqui por 30 segundinhos. Vou dar 30 segundinhos para você observar como era o rio Xingu em 2000
que é essa primeira imagem aqui, essa primeira imagem aqui, e o rio Xingu em 2017, que seria essa imagem aqui, tá? Vou dar 30 segundinhos para vocês observarem o que vocês acham que aconteceu aqui. E aí, pessoal, o que vocês acham que aconteceu aí? Perceba o seguinte, em 2000, você tinha o rio Xingu todo preenchidinho, bonitinho. Em 2017, você percebeu que tem uma região onde o rio era bastante preenchido, está bastante seca, e outra região onde não tinha rio, está bastante cheia. O que você acha que aconteceu aí? Pessoal, aí foi construída o que foi chamada de usina de Belo Monte, e também tem uma usina chamada de usina Pimental, mas eu vou me focar só na usina de Belo Monte. Pessoal, quando você constrói uma usina, simplesmente você muda o curso da água, certo? Então, onde existia muita água, provavelmente vai existir pouca água, e onde existia pouca ou nenhuma água, vai ser simplesmente alagado. Tá? Então, quando você faz isso, pessoal, os impactos ambientais são enormes, tá? São enormes. Então, por isso que a gente pode até considerar as usinas hidrelétricas uma fonte de energia limpa, tá? Porque, de certa forma, ela não polui o meio ambiente, mas os impactos ambientais gerados por elas são enormes. Pessoal, imagina aí você viver na beira do rio, ali existem comunidades chamadas comunidades ribeirinhas, né, que vivem próximas ao rio. Então, quando você coloca uma usina ali, pessoal, aquela região ali é toda alagada, tá? Então, aqui as pessoas que ali viviam, elas têm que ser colocadas em outro lugar, tá? Então, os impactos ambientais gerados por usinas são muito grandes, tá? Então, eu estou falando isso aqui a nível de questões. Não agora no 6º ano, mas no 9º ano, na Prova Brasil de 2023, vocês vão precisar dessa informação, tá? Guardem bem. Continuando aqui, outro impacto ambiental também bastante importante, não por conta das usinas, mas por conta da poluição dos rios, né, que a gente falou na aula passada bastante sobre a poluição dos rios, o que a gente chama de eutrofização, tá? Infelizmente acontece bastante aqui na nossa cidade, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Observe essa imagem aqui. Você pode perceber que esse rio está todo verde, coberto por algas. Esse exemplo aqui está coberto por algas. No caso daqui de Teresina, o rio, às vezes, ele está coberto por água-pés, que a gente chama de água-pés, ok? Que em poucas quantidades ele é bom, porque ele se alimenta de resíduos que estão na superfície do rio, mas em grandes quantidades isso significa que aquele rio está muito poluído, certo? Então, se você tem grandes água-pés se proliferando em um rio, isso é o que a gente chama de bioindicador. E guarde essa palavra bem guardadinha, bioindicador, tá? Significa que ali naquele rio está tendo uma grande quantidade de poluição, tá? Mas, professor, o que seria eutrofização? Acompanhe comigo. O que é eutrofização? Inicialmente você tinha um corpo d'água equilibrado, tá? Você tinha um rio lá limpinho, não tinha nenhum ser humano ali perto, você tinha uma sobra de oxigênio para os peixes, que ano que vem vocês vão ver que os peixes precisam sim de oxigênio e eles retiram esse oxigênio da água. Você tinha um consumo normal de oxigênio das algas, você tinha uns níveis normais de nutrientes como fósforo, nitrogênio, certo? E quando você tem uma poluição, ou seja, um esgoto não tratado que joga resíduos de qualquer forma no rio, e principalmente quando você tem um acúmulo muito grande de fertilizantes artificiais no rio, quando você pega fertilizantes artificiais, quando esses fertilizantes
chegam até o rio, o que acontece? Esse nível de nitrogênio e de fósforo vai aumentar, mas vai aumentar muito, tá? Mas vai aumentar demais. Então, o que vai acontecer quando existe esse aumento de nitrogênio e de fósforo? Você vai haver ali uma grande quantidade de comida para as algas, porque é disso daí que algumas algas se alimentam. Então, quando você tem uma grande quantidade de comida para determinada, no caso aqui, para as algas, você vai ter uma grande proliferação de algas, tá? E as algas, elas consomem muito oxigênio, tá? Então, como você vai ter uma grande quantidade de algas e as algas consomem oxigênio, você vai ter um grande consumo de oxigênio. Aí eu lhe pergunto, vai sobrar para os peixes? Não vai, certo? Então, não vai sobrar para os peixes e aí, infelizmente, muitos deles vão a óbito, tá? Então, pessoal, aqui a gente encerrou o conteúdo da aula de hoje, tá? Mas, como a gente ainda tem tempo, a gente vai rever algumas coisas com mais detalhes, tá bom? Vamos voltar lá para a parte do ciclo da água, tá? Eu vou dar só um tempinho aqui para vocês observarem essa imagem aqui. Só 30 segundinhos para vocês observarem essa imagem aqui bem, tá? Porque eu fiquei com medo de não dar tempo e eu não tratei da forma que deveria ser tratado, tá? Mas vamos lá. Só preste atenção nessa imagem por 30 segundinhos. Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar isso aqui com mais carinho, tá? Com mais carinhozinho. Você percebeu que aí embaixo, por exemplo, de evaporação dos oceanos tem o número 319? Esse 319, segundo o livro, é a quantidade de quilogramas de água que evapora dos oceanos em determinado tempo, tá? Isso daqui é sempre assim, professor? Não é, tá? Então, só guarde essa informação para uma questão que a gente vai resolver logo mais, tá? Mas a nível de outras questões sem ser as do livro, essa informação não é tão relevante, tá bom? Mas o que seria relevante aqui? Você percebe que evapora dos oceanos 319 quilogramas de água em uma determinada quantidade de tempo. Só que se precipita sobre os oceanos 283 quilogramas de água em determinado tempo. Mas, professor, e se eu tinha 319, 283... para onde foram os outros 36? Você pode perceber aqui que esses outros 36 foram para o continente, tá? Esse vapor de água foi transportado do oceano para os continentes. Então, esses 36 quilogramas de água vão se precipitar todos sobre o continente, tá bom? Que se soma também com a evaporação dos vegetais, certo? Através da transpiração. Se soma também a evaporação dos rios, lagos, represas e reservatórios também. Então, tudo isso tem uma evaporação. Então, a atmosfera fica repleta de vapor de água. E você sabe que quando tem uma grande quantidade de vapor de água, o que acontece? Ela se precipita, ou seja, chove em determinado local. No caso aqui, ele falou que chove sobre os continentes, tá? Então, quando acontece essa chuva, parte dela vai para os rios e lagos, como dito anteriormente, parte dela vai para o solo, tá bom? Parte dela vai para o solo. Mas, professor, e deixa eu pensar aqui. Vamos lá, pense comigo. Se tinha 319 quilogramas de água nos oceanos e só se precipitou 283 quilogramas de água no oceano, isso significa que o oceano perdeu 36 quilogramas. Mas, professor, se fosse assim, a água não ia acabar, não? Porque toda hora ele está perdendo água para o continente, né?
Então, professor, eu estou pensando aqui, eu acho que uma hora ou outra as águas dos oceanos iam acabar. Mas o que eu não falei ainda foi que a água que está no continente, ela retorna para o oceano. Tá, pessoal? Guarde bastante essa informação. Os rios, por exemplo, né? Os rios e alguns lençóis freáticos, eles devolvem água para os oceanos. É o que a gente chama de deságua no oceano. Você já ouviu esse termo? Por exemplo, o rio Parnaíba deságua no oceano, no mar, né? Eu acredito que você já tenha ouvido isso. Então, de certa forma, ele só está devolvendo toda a água que ele pegou dos oceanos para os próprios oceanos. Então, isso daí, pessoal, ocorre de forma cíclica. Segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aqui você só tem uma transformação de estado físico da água. Você não tem perda de água, tá? Guarde essa informação. Não há perda de água. O professor, dizem que a água vai acabar. Como dito na aula passada, provavelmente acabe a água potável, tá? E na próxima aula, vocês vão ver a importância que a atmosfera tem nesse ciclo da água, tá? Porque Marte, pessoal, Marte foi comprovado através da sonda Curiosity que há 3,5 bilhões de anos atrás ela era repleta de água. Mas aconteceu um evento que eu vou falar na próxima aula, que simplesmente a água evaporou, tá? Então, estão curiosos? Estão curiosos? Então, se liga em mim na próxima aula que eu resolvo isso para vocês, tá bom, pessoal? Fiquem bem e até a próxima.